Graças a Deus, aleluia, que maravilha, olha. Oh, glória, aleluia. Olha, glória, glória. Eita, Deus bom. Eu tenho que adorar esse Deus, viu? Bom, aleluia. Graças a Deus, graça e paz para toda a igreja na terra. Graça e paz e amor. Deus abençoe a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o poder de Deus ele abençoe essa mensagem que alcance várias pessoas, que se inscreva, que passe para outras pessoas. Estou preocupado porque a mensagem aqui é muito forte. É no livro 2 de Coríntios, capítulo 5. E obrigado, irmãos. Quando você estiver no Brasil, toda a terra, do Nordeste, do Ceará, onde eu nasci, pessoas do Piauí, pessoas de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Natal, descendo aqui pro lado aqui, Maranhão, ou para Bahia, Minas Gerais, e aqueles lugares mais distantes, fora do Brasil, Venezuela e outros países. Que Deus abençoe a todo ouvinte. Eu vou ler aqui no 2 de Coríntios, capítulo 5, do versos 11. 2 de Coríntios, versos 11 em diante. Espero que essa palavra venha tocar em alguém e venha saber quem você é. Eu já falei em outras mensagens sobre cura. Muitas vezes a mensagem fala que, eu vou até citar aqui outro versículo também, lá em João, capítulo 5, fala da cura do tanque de Betesda, né? O homem que fazia 38 anos que foi curado. Aleluia. Versos 5 em diante, o autor faz a narração, que lá, no começo da história também fala, né, que lá existia várias pessoas que estavam lá, próximo do poço, aleijado, cego, manco, surdo, mudo. Sabe por quê? Aqueles povos fariseus, eles escondiam as pessoas doentes, com enfermidade. Eles escondiam, levavam para ficar escondido, para não ficar andando na cidade, porque por causa dos defeitos que a pessoa tinha. Se fosse aleijado, não andava na cidade não. Se tivesse só com o olho só, não andava. Se ele fosse até cego, mas glória a Deus. Eu vou falar também um pouco, lembrar para os irmãos que já ouviu minha mensagem, reveja lá, quando Jesus Cristo estava no barco, né? Ele estava no barco e ele estava dormindo, com a cabeça lá no canto do barco, lá com o travesseiro, estava dormindo, e houve um vendaval muito forte, um vendaval que os discípulos temeram. Eles iam morrer mesmo se eles não tivessem reagido. Eles iam morrer, o barco ia afundar, mas eles não sabiam que ali tinha o mestre, eles não sabiam que ali tinha o Salvador, que ele é a palavra, como está escrito no vídeo. Ele é a palavra, ele é a palavra. Vem cá, Enzo, vem cá. Enzo, vem cá. Vem cá. Fica aqui. Esse aqui é meu neto, que é o Enzo, meu neto. Fique conhecendo aí, viu? Deus abençoe. Ó, um beijo aí pra quem sabe. Esse aqui é meu neto, o Enzo. Fala, Enzo. Oi. Tá bom. Tá bom? Ele fica meio acanhado. É meio cismado, né? Glória a Deus. Olha, irmão, eu tava falando um pouco das ondas que estavam cobrindo o barco. Aleluia, glória a Deus. Que eu tenho que ficar olhando aqui a quilometragem aqui. Que o tempo é pouco. Aleluia. E os discípulos correram, né? Eles estavam lá apavorados, né? Quantos não estavam lá dentro daquele barco? Estavam
remando, né? Mas imediatamente eles correram para pedir socorro. Será que você também não está aí, do outro lado, atrás de socorro, querendo ajuda? Sabe o que é que Deus está me dando visão aqui? Pessoas que talvez estão com uma doença, uma enfermidade, já correu, bateu em portas, não houve cura. A doença, quem colocou aí não foi Deus não. A doença aí foi o inimigo. O inimigo colocou uma doença. O inimigo talvez, irmão, que eu acredito na cura, o inimigo colocou essa doença aí para você se despertar, para você procurar um crente, um servo de Deus, fiel, talvez aquele que mora naquela casinha escondidinha, que você olha para ele e você vê que ele sai todo arrumadinho para ir falar a palavra de Deus, para ir evangelizar. Talvez você não está entendendo, e você vai entender depois. Essa mensagem pode tocar nessa pessoa. Esse irmãozinho que você vê que ele está casado com uma mulher, quando você pensa que não, a mulher dele passa do lado dele, vai para a igreja. Esse aí que você tem que pedir ajuda. Peça ajuda a ele. Pergunta por que está passando com você, que Deus vai usar a boca dele para falar. O que é que está acontecendo, o que está acontecendo com a pessoa. Às vezes a pessoa não faz nada, não pergunta. É preciso, nós não podemos ter o espírito de adivinho. Que tem o espírito de adivinho não é de Deus não, mano. Mas Deus é quem dá a revelação. Sabe por quê? Nós não podemos ter o espírito de adivinho. Nós temos que ter o dom, mas esse dom é Deus que dá. Porque Deus, ele deu o dom para José. Ele deu o dom para José. Quando o próprio filho, quando Jacó, que ele estava fazendo uma túnica, e estava fazendo para José, os irmãos dele falava muito de José, falou assim, olha, o pai só faz as coisas para José. Aquela túnica era uma túnica, simbolizava tantas coisas, porque o próprio Deus, ele nos dá sabedoria para nós poder falar. Quando José, ele tinha a túnica, todo mundo, os irmãos dele ficou tudo babando. Os irmãos, eles eram crentes, viu? Eles eram crentes, conhecedor da palavra. Veja que até os crentes, conhecedor da palavra, eles se levantam contra os próprios irmãos para atingir, para esmorecer. Mas Deus não deixou que José ficasse esmorecido, não. Pode ler lá, Gênesis 37, lá em diante, lá você vai ver lá o que aconteceu com José. Né? E o que aconteceu? Eles pegaram José foi atrás deles num lugar longe, acho que um lugar chamado Datã. E ele chegou lá e quando viram ele, aí falaram, sabe o quê? Os irmãos dele ficou falando assim, lá vem lá o sonhador. Aí veio o sonhador. Aí já rapidinho fizeram um plano lá para pegar José e jogar dentro de uma caverna. E foi isso que fizeram. E o que aconteceu? Pegaram José e venderam no outro dia. Mentiram para o pai. Os irmãos, conhecedor da palavra, veja bem, irmão. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar logo a revelação logo. Conhecedor da palavra, irmão. Quantos irmãos aí também não estão se levantando contra irmão? Porque talvez o irmão está dentro da igreja, Deus está usando a pessoa, e a pessoa está lá sendo usada, e a pessoa está tentando tirar a pessoa dentro da igreja. Tem que ter união, tem que ter paz dentro da igreja. Mas eu vou ler aqui, voltando aqui para a Bíblia. Tem vários setores da Bíblia que eu posso citar aqui. Mas esse aqui é o que mais está me ajudando. Vou falar para meus irmãos que estão aí. 2 de Coríntios capítulo 5, vou repetir de novo. Quando um dia eu tiver um aparelho melhor, você vai poder ver até a mensagem aí, que tem aparelhos bons nessa terra. 2 de Coríntios capítulo 5, do versos 11, está escrito assim: o zelo apostólico de Paulo. Versos 11 está escrito assim: assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Versos 11. Não nos recomendamos novamente a vós, outros, pelo contrário, damos-vos
ensejo de vós gloriardes por nossa causa, para que tenhas o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos e para Deus e se conservamos o juízo, e para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, isto, um morreu por todos, logo todos morrerão. Versos 14, eu vou repetir de novo. Porque se, versos 13, que eu vou ler. Porque se enlouquecemos e para Deus e se conservamos o juízo, e para vós outros. Olha o que aqui o começo aqui desse versículo 13 está falando. Está falando que nós temos que se preparar, está pedindo uma preparação. Uma hora nós vamos ter que chegar no juízo. Uma hora nós vamos ter que chegar, nós temos que se preparar. E como é que nós se prepara para nós chegar até o juízo? Humanamente. Eu falo para mim mesmo, humanamente. Eu tenho que me arrepender cada dia. Cada hora que Deus me dá sabedoria, cada hora que Deus me desperta no amanhã, eu tenho que pedir para Ele me perdoar. Pedir para Ele que Ele tenha misericórdia de mim. Eu falando de mim mesmo, eu estou pregando para mim. Eu pedi para Ele que Ele tenha misericórdia de mim. Porque Deus ele se agrada com quem pede perdão a Ele. Deus ele se agrada. Irmãos, essa palavra aqui vai longe. Ela vai tocar em alguém. Você vai se acordar, irmão. Você está dormindo. Você vai se acordar, irmão. Vai sair das trevas. Quer se acordar e sair das trevas? É quando Deus nos liberta. O homem não tem condição de libertar ninguém. Eu não tenho condição, mas Deus pode me usar. Por quê? Por que eu digo que Deus pode me usar? Deus, Ele usou uma jumenta. Lá no capítulo de Número, capítulo 22, no começo lá de Gênesis lá. Números capítulo 22, acho que é o verso 22. O que é que aconteceu lá com Balaão? Foi uma jumenta que falou. Uma jumenta. Se Deus usou uma jumenta para uma pessoa, pode me usar também. Não é possível que uma jumenta falar da boca de a jumenta falar. E muitos ainda não estão entendendo. Muitos ainda não conhecem ainda. Não olham a palavra, não examinam a escritura. Mas Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. E vocês sabem o que era que Balaão ia fazer? Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel. Sabe por quê? Porque estava se multiplicando na terra. Porque aquele povo de Israel, você é um povo de Israel, irmão. Você já conhece a palavra, você já é um povo de Israel. Você é diferente. Você já prestou atenção? Quando eu digo que você já é diferente, você pode ver lá em Mateus lá, procurar Mateus capítulo, acho que é do 28, 27 em diante, ou 26. Procura saber o que aconteceu com Pedro. Pedro, quando Jesus Cristo foi preso, foi levado preso, mas um dia antes, antes de Pedro ser preso, um dia antes, ou pode ter sido na mesma hora, no mesmo dia, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro ficou lá murmurando e dizendo que não, que jamais ia negar. Jesus falou assim: quando o galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Aí você me fale, é verdade ou não é?
Até vocês que é católico sabem dessa mensagem. Até você que é católico sabe muito bem que essa passagem aí, até inventaram, viu? Isso aí foi inventado pelos romanos, viu? Lá na Itália, viu? Foi inventado, viu? Inventaram um tal do nascimento de Jesus Cristo no mês de Natal. Não existe isso aí. Jesus Cristo não nasceu em Natal, não. No mês de dezembro, não. Viu? Ele não nasceu nessa época, não. Eu tenho aqui na Bíblia, viu? Eu tenho aqui na Bíblia, viu? Eu vou citar um pouquinho aqui a respeito desse versículo que eu estou lendo aqui no versos 13. Vou para o 14 agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós. Isto, um morreu para todos, logo todos morreram. Todos morrerão, quer dizer, né? Aqui quer dizer, né? Todos morreram, então aqui, todos morrerão, né? Quer dizer, eu que aceitei Jesus Cristo, desci as águas, batizei, estou servindo a Ele, estou andando, falando da palavra dEle. Alguém pode me chamar até de mentiroso, falar que Deus não salva, que não cura, que não faz nada. Eu não faço, eu mesmo com essa cara que eu estou aqui, eu não faço mesmo nada não, mas é uma coisa que eu te falo. Maior o que está em mim do que o que está aí fora. Está escrito no livro de João, capítulo, acho que é. 1 de João, capítulo, acho que é o 3. Maior é o que está em mim do que o que está aí fora. Versos 14 ao 15 agora. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A Bíblia, como fala a pastora Edivânia, que ela não está aqui, está lá na Paraíba, por si explica. Aleluia. A Bíblia por si explica. Vou repetir de novo esse versículo, muito lindo. Olha. E ele morreu por todos, para que os que vivem. Aqui está escrito vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, nosso corpo, essa matéria humana aqui, não pertence a mim. Pertence a Cristo. Pertence a Yahshua. Não pertence a mim não. Pertence a Yahshua, ao Filho. Yahshua. E ele morreu, versículo 15 de novo. Ó. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou. Verso 16, olha que lindo. A Bíblia por ela mesma ela se explica. É só você entender, você viajar dentro da Bíblia. O celular é um aparelho muito bom, gente abençoada. Mas aqui a Bíblia mesmo se explica. Veja só. Verso 16. Assim que nos dê, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos, olha, Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, eu aceitei Jesus Cristo, faz 20 anos. Quando eu aceitei Jesus Cristo, as coisas antigas é passado. As coisas antigas são passado, não existe mais. Por que eu digo não existe mais? As coisas antigas podem existir, mas eu não pratico mais as coisas antigas. Gente, eu vivia. Olha, pensem. Ó, gente, hoje eu fiquei feliz demais. Deus não queria que eu saísse para canto nenhum. Veio um telegrama, um celular convida a gente para a gente chorar. Veio do Ceará, eu vi uma cunhada minha, o nome dela é Zilmar.
vi o cunhado meu, o Licanor, que Deus abençoe ele. Gente muito fina, de longe, do outro lado do Ceará. Eu acho que eu sou estrangeiro, porque sou cearense de longe, né? Cearense daqui pro Ceará é longe, eu sou estrangeiro. Olha, deixa eu falar aqui. Eu fiquei feliz demais. Mas como é que eu digo pra você? Esse povo, ele sabe da minha história, que eu vivia lá. Eu vivia nas trevas, irmão. Hoje, as coisas estão tão mudadas. Eu ia pro forró, ia pras vaquejadas. Isso ainda existe lá ainda. Forró, vaquejada. Mesmo com epidemia, o povo não obedece mais não. O povo estão passando por cima de tudo, estão morrendo. Estão perdendo a salvação, porque não querem Jesus. Né? Sem contar as romarias, né? Que vai sair com um bocado de cavalo, enfeita os cavalos, coloca as esculturas em cima do cavalo e sai levando as imagens. Só digo pra você que eu sei, que eu fiz isso, eu andava. Eu andava nessas trevas. Hoje eu não posso fazer mais isso não, irmão. Esse Deus aí não, esse Deus aí pra mim não existe não. Existe o Deus que ele morreu e ressuscitou, que nem está escrito aqui, eu li agora no versos 14, versos 13, agora no versos que eu estou lendo. Ele morreu e ressuscitou, não existe outro. Ele morreu e ressuscitou. Para que fazer outros, fazer agora andar com um Deus morto no pescoço, com ele morto? Eu não preciso mais. Eu sei o Deus que eu sirvo, ele é vivo. Gente, aceite Jesus Cristo como seu Salvador, sai dessa vida. As coisas do mundo só atraem pecado. Você tem que largar. Olha, gente, Deus me libertou de tantas das coisas, irmão, de dentro de bar, das bebidas, do tabagismo. Ele me encaminhou para o caminho certo, irmão. Eu vivia atribulado, irmão. Eu vivia atribulado, eu não tratava meus filhos bem, não. Tá aqui, meus filhos, eles sabem, eles não esquecem, não. Às vezes as minhas ignorâncias não esquecem, não. Até hoje ainda tem um pouco. Mas é muito diferente. Quando eu vou falar, eu penso mais de 1000 vezes com eles. Eu tenho Jesus, irmão. Eu tenho aquele que morreu na cruz. Ele morreu na cruz, mas ele saiu. Foi tirado, ele morreu lá, ele morreu maldito. Jesus foi amaldiçoado na cruz, irmão. Olha, do momento que ele, há 2000 anos atrás, olha, do momento que Jesus Cristo, ele foi levado, chicoteado, ele foi levado por os romanos, aqueles soldados romanos, ele foi levado, irmão, chicoteado, mas aí teve a ajuda de Simão, ele foi caminhado até Gongortá, é um local lá, chama lá o local lá, é tipo um cemitério lá, mano. Os romanos, existia esse local de matar as pessoas lá, que se cometesse erro, irmão, eles jogavam lá e colocavam na cruz lá e as pessoas morreram. Não foi só Jesus Cristo que foi levado para lá não, foi milhões de pessoas. Era um julgamento. Se as pessoas cometessem erros, se as pessoas fossem ladrão, se as pessoas fossem estuprador, se as pessoas fossem matadoras, naquela época morria, eles se levavam lá para a forca lá, eles empeduravam lá, irmão. Era difícil naquela época, irmão. Mas hoje está sendo pior, irmão. Hoje, irmão, as pessoas que ainda não têm conhecimento com a palavra de Deus, irmão, andam com a arma. Andam armado com a arma. Andam matando as pessoas. O diabo está fazendo o que ele quer nas pessoas, na humanidade, por causa que as pessoas não querem mais Jesus, não querem o Salvador, não. O diabo cegou as pessoas dessa época, irmão. Irmão, você olha para Jesus, olha para cima, de onde vem a graça. A graça vem de cima. Você já imaginou? Deus ainda está tendo compaixão do ser humano nessa terra, irmão. Mas quando as trombetas tocar, é o fim. Temos que estar preparados para a vinda dele. Temos que estar em oração. Temos que estar em jejum. Temos que estar clamando por misericórdia. Temos que estar... Por isso que aqui ele está falando que aqui ninguém é mais o mesmo. Você mudou, irmão. Você mudou para o lado do amor. Jesus é o amor. Ele é o Salvador. Se não for por ele, quem é que vai? Ninguém vai não. Não tem outro Salvador não, irmão.
Não existe outro Salvador na terra não, só tem Jesus Cristo, o único. Ele é o único, Yahushua Mashiach. No hebraico. Yahushua Mashiach no hebraico. Tá? Coisa linda, Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para vir buscar a igreja dele na terra. Nós somos a igreja. Por isso que ele disse que quando a gente conhece ele, que aceita ele, nós passamos a ser a igreja. A igreja, ele fundou a igreja dele na terra, ele fundou na cruz. A espada, ele aprofundou. Ele ficou lá maldito, lá Jesus ficou maldito, mas ficou a cruz simboliza uma espada. A cruz simboliza uma espada, porque ele foi tirado da cruz. Ele foi tirado da cruz. A cruz ficou seca lá. Mas simbolizava uma espada. Diante de dois gumes. Que era pai e filho. Os dois viviam em santidade, ligados, céu e terra. Tudo que o filho queria, o pai aceitava. Cuidado desse negócio de trindade. Inventa aí um negócio de trindade. Era só pai e filho. Irmão. Pai e filho, santo. Tem que ter cuidado também. Porque o pai e o filho, eles são um só. O pai e filho. Eles ligados. Andava junto os planos. Vê lá no livro de Provérbios capítulo 8, verso 17 em diante. O que é que ele faz? Oh, glória. Meus olhos estão cheios d'água. Meus olhos estão cheios d'água. Cheiro de água, meus olhos. E agora? Como é que eu vou terminar aqui? Versos 16. Assim que nos daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo. Segundo a carne, já agora não se conhecemos deste mundo. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Ora, tudo provém de Deus que nos ressuscitou, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Lê na sua Bíblia aí também. Confere aí. Não sou eu não. Acompanha aí também na sua Bíblia também. Quando eu for fazer a live, você pegar o livro na hora que você tiver de folga. Confere aí. Verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Como é que está escrito no meu vídeo, no meu YouTube? E a palavra tem poder. Realmente. É aqui, ó. Tá aí, ó. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, e em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vou terminar. Aqueles que não conhecem pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Nós somos até a justiça de Deus. Se alguém não sabia, fique sabendo, viu? Tá aí.
A prova aí. Nós não tinha nem poder para nós chegar até isso, mas Deus, por causa de Jesus Cristo, está aqui. Aí, ó. 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versos 21. Olha só que mistério, eu não estava nem vendo essa palavra. Deus mostrando para mim, abrindo meus olhos. Aquele que não conhece pecado, ou que não conheceu pecado, perdão. Aquele que não conheceu pecado, veja bem. Ele o fez pecado por nós. Quem foi? Jesus. Aqui, ó. Ele o fez pecado por nós. Dois pontos, ó. Para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Irmão, tenha cuidado. A palavra de Deus, ela tem a palavra completa. É salvador, não tem jeito. Aí, no final da mensagem, eu estou dizendo que ele se fez por nós. Ele fez um de nós. Ele fez um de nós. E aqui está dizendo um de nós, né? A multidão. A imensa multidão. Pai, talvez, meu papai querido, essas minhas mãos que está levantado na direção dessa revelação, desse aparelho, não sirva de nada. Mas para mim ela não vai servir de nada. Mas que essa palavra, Pai querido, e essas minhas mãos possam ser intercessão. Das minhas mãos chegar, Papai querido, através desses dedos, alguém ter se libertar, alguém se curar, alguém sair dos vícios, alguém venha sair do tabagismo, alguém venha se libertar, alguém venha ser curado, alguém saia dos caminhos errados, que o Senhor libere a bênção e a vitória nessa noite. Para aqueles ouvintes, aqueles que eu não conheço ainda, aqueles que tu conhece, mas eu não conheço você. Que um dia possa você bater no meu ombro e você falar assim, eu escuto o seu YouTube. Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe ricamente sua vida sentimental, financeira. Jesus Cristo, eu sei que Ele está em todo lugar. É só você querer. Aceite Ele. Tome posse da sua bênção e da sua vitória. Eu sinto muito, eu vou poder encerrar, porque tem muitas palavras que eu podia falar, mas tem que ser depois dessa mensagem. Que eu também ainda vou revê-lo ainda para saber se ficou bom. Que Deus abençoe. E não esqueça, irmão. Envie para alguém. Não esqueça também de dar um joinha. Não esqueça de se inscrever no YouTube. Inscreva-se. Seja um ouvinte, irmão, para transmitir para outra pessoa. Me ajude. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.